Eu creio esse ano Deus vai fazer algo maravilhoso entre nós e na sua vida. Também, semana passada eu compartilhei um sonho de fé que Deus colocou e já está tomando forma, né? Quando estava aqui no culto eu falei que Deus estava colocando ali, o pastor Daniel estava pregando sobre discipular cidades, né? E eu entendi Deus dando uma resposta em relação a um centro universitário da nossa igreja. Inclusive nós já fizemos a primeira oferta para esse centro universitário, tá? E eu fiquei impactado. Um dos irmãos que trabalha aqui na câmara, na comunicação, deu um terreno já para esse projeto, tá? E glória a Deus por isso. Deus está fazendo, tá? Foi tremendo. Eu creio, nós vamos ter em breve o pastor Cuco da faculdade ali, e lidera, diretor. Conversamos essa semana e em breve, se Deus quiser, nós vamos ter curso de psicologia, curso de pedagogia, curso de me ajuda, pastor, assistência social. Vão ser vários cursos. E eu creio, as universidades hoje estão com viés tão ideológico, estamos perdendo muitos jovens na faculdade. Nós vamos nos posicionar nessa cidade e vamos ensinar com os valores do Senhor. Amém? Então ore por isso, ore pelo pastor, que, né, a gente hoje passou a semana conversando, desenhando. Tem que fazer investimento, construir laboratório, mas Deus vai nos dar todo o recurso, porque a visão veio dele. Amém? Eu creio. Vamos estudar Números capítulo 13, versículo 26. Vai abrindo a Bíblia. Nós temos uma série que eu chamei de Vida com Deus na Balança. E nós estamos estudando o livro de Números. O livro de Números é um manual de liderança. Moisés estava liderando o povo em direção ao novo, ao inédito de Deus, a terra prometida que mana leite e mel. Mas esse livro vai apresentar para nós alguns conflitos que o povo de Israel viveu, e muitos não experimentaram o novo de Deus, porque estavam com comportamentos errados, posturas erradas. E nós temos conversado sobre essas posturas. Eu já falei que muitos não entraram na terra prometida porque trocaram a gratidão pela murmuração. Outros, o encorajamento pela crítica. E hoje nós vamos falar daqueles que trocaram a fé pelo medo. Abra lá em Números 13, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muitos grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem pareciam os gafanhotos, a nós e a eles. Estenda suas mãos para o céu em sinal de rendição. Vamos fazer uma declaração de fé juntos. Diga assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. O que pesa mais na balança da sua vida? A fé
ou o medo? Nessa série de mensagens, eu compartilhei que Deus me deu uma visão daquelas balanças antigas, assim, com pratos. E cada semana temos olhado para essa balança. Hoje eu queria te convidar a trocar os pratos da sua balança. Faça assim com as suas mãos. Isso. O que pesa mais na sua vida? O medo ou a fé? Sabe, a balança do povo de Israel, o medo pesou mais do que a fé. E por causa disso, a porta da terra prometida foi fechada para muitos. O povo de Israel sai do Egito e eles caminham 2 anos até chegar em Cádiz Barneia. Eles estavam na porta da terra prometida. 2 anos apenas. Mas porque eles tiveram medo, Moisés institui um grupo de espias que vai à terra e averigua por 40 dias. E depois voltam com um relatório. Um relatório terrível. Eles, na verdade, compartilham medo com o povo de Deus e eles se desesperam. Acontece um motim, uma rebelião. E o projeto de Deus atrasa 40 anos. Sabe, na verdade eles ficam andando em ciclos porque Deus assim determina. Olha o que diz Números 14:33. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Olha que interessante, para cada dia de incredulidade, 1 ano de disciplina. Olha, tem gente que fica dando em voltas na vida, não sai do lugar. A incredulidade está fazendo você perder de viver o novo de Deus. Eu não quero. Se essa matemática pega, já pensou 1 dia para 1 ano? Eu não quero. Levante as mãos assim, fala: eu quero tudo que Deus tem para mim. Isso. Pela fé, Deus, eu quero viver. Pode dizer. Tudo que o Senhor tem para a minha vida, eu quero. Aleluia. Mas sabe, por vezes o medo pode se tornar um problema para nós. E para a gente entender quando é que o medo vira um problema, nós precisamos entender um pouquinho como o medo funciona. Em primeiro lugar, o medo por si só não é um problema. Na verdade, o medo foi uma criação de Deus para, sim, nos ajudar a protegermos. Na verdade, o medo é uma espécie de alarme natural que foi estabelecido por Deus para nos proteger. O medo é um mecanismo de defesa para preservar a vida. Quando a gente tem medo, uma série de reações químicas acontecem no nosso corpo e a gente ativa um sistema de sobrevivência. Quando esse sistema está ativado dentro de nós, nós ficamos mais atentos, preparados para se defender, para correr, para lutar. Agora, se o medo não existisse, o ser humano seria imprudentemente autodestrutivo. É por isso que em Provérbios 14:16 a Bíblia diz: o sábio teme e desvia-se do mal. Agora, por vezes esse alarme na nossa vida pode estar desregulado. E quando o alarme está quebrado, desregulado, ele gera fobias e problemas espirituais. Eu lembro que eu tinha um carro que o alarme do carro, sabe aquele que quando você põe o cinto de segurança, você não põe, na verdade, o passageiro não põe, ele começa a tocar. Aquilo é de propósito, é para te incomodar, até pôr o cinto. Mas o problema é que o carro lá do banco de trás estava com um problema e as crianças sentavam, não tinha ninguém no banco do meio e o alarme tocava. E enquanto a gente não punha um cinto de segurança na pessoa fantasma ali que não existia, ele não parava de tocar, o alarme estava desregulado. Sabe, por vezes o que acontece com a gente, o medo funciona como um alarme desregulado. E aí vem as fobias. Tem um camarada, um russo chamado Pavlov. Ele fez um experimento em 1904, ele ganhou o prêmio Nobel por causa disso. E ele descobriu que quando ele levava a comida para os cachorros salivavam. Mas
ele começou a associar levar a comida ao toque do sino. Então toda vez que ele levava comida para os cachorros, ele tocava um sino. Depois de várias vezes repetir a mesma coisa, em determinado momento ele tocou o sino e não levou a comida. O que aconteceu? Os cachorros salivaram. O medo pode ser aprendido. Ele pode ser estabelecido na nossa vida por associações. E aí vem as fobias inexplicáveis. Por exemplo, eu lembro minha mãe tinha pavor de gato. Se um gato entrasse, acabava com a festa. A gente tinha que parar tudo e tirar o gato. Eu não sei que tipo de trauma, que tipo de associação ela fez, mas isso é possível. Um outro camarada chamado John Watson, ele também fez um experimento que hoje seria muito polêmico. Era o experimento do pequeno Albert. Uma criança com 9 meses de idade, ele vem e coloca ratinhos, coelhos, e a criança interage normalmente com os animais, ela não tinha medo. Na sequência, quando os animais chegam, o que ele faz? Ele bate num ferro e faz um barulho assustador. Toda vez que o rato ou o coelhinho apareciam, aquele barulho proporcionava susto, medo no bebezinho. Depois eles tiraram o barulho. Que aconteceu? Quando a criança via o animalzinho, ela ficava desesperada, com medo. Pior, quando ela via simplesmente a pele de animais, uma roupa de peles, ela ficava com medo. O que aconteceu com a criança? O alarme. Sabe, o nosso alarme pode desregular. Talvez existam medos que você não compreende, que você carrega desde a infância, que tem a ver com isso, o alarme desregulado. Mas o alarme desregulado, ele também pode se transformar num problema de fé. E esse texto vai falar para nós quando o alarme do medo se transforma num problema de fé. Quantos querem aprender sobre isso? Amém. Vocês estão com sono? Quem quer aprender sobre isso? Amém. Agora sim. Hoje de manhã nós aprendemos que o alarme do povo de Israel estava desregulado, e o medo se transformou num problema de fé quando ele distorceu a realidade que eles enxergavam. Se você olhar com cuidado a maneira como eles enxergaram os inimigos, a terra, você pode ver que o medo distorceu a realidade. Também estudamos hoje de manhã que esse alarme desregulado passou a ditar o que saía da boca deles. O medo se transforma em um problema nas nossas vidas quando ele dita as nossas palavras. Nós podemos falar pela fé ou falar com medo. E nós estudamos sobre isso. Hoje eu quero falar uma terceira forma de o medo atrapalhar a nossa fé. E nesse texto nós vamos entender isso no capítulo 14, no versículo 3. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Sabe, o medo se transforma num problema de fé quando ele se torna uma desculpa para a desobediência ou para a rebelião. Aqui, depois do relatório negativo dos espias, o que está acontecendo? O povo começa a chorar, fica desesperado, e agora eles promovem rebelião. Nós vamos voltar para o Egito. Questiona a liderança de Moisés. Sabe, o medo se transforma num problema de fé na nossa vida quando ele justifica a nossa desobediência. É por isso que a Bíblia vai dizer em Hebreus 11, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem se dirige ao Senhor precisa crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Eu obedeço porque creio em Deus. Eu dou o dízimo porque eu creio em Deus. Eu me guardei para o casamento porque eu creio que isto traz bênção para a minha vida. Eu crio os meus filhos com os valores que a palavra de Deus ensina, porque eu creio que isso me abençoa. Eu entendo que o casamento é um valor inegociável na minha vida, porque a palavra de Deus assim o diz, e eu creio na palavra de Deus. Você está me entendendo?
Por vezes, situações adversas, elas vão provar. O medo vai entrar em cena. Ele vai provar a nossa fé. Olha que interessante na Bíblia. Saul usou o medo como justificativa para a sua rebelião. Você lembra da história? A guerra está para começar, ele tinha que esperar o profeta chegar para fazer o sacrifício. Mas os soldados estavam com medo. E aí o que ele faz? Ele não espera. Depois, ele toma os despojos de guerra. E quando Samuel, o profeta, vai confrontá-lo, ele diz assim: temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora olha que interessante. O medo ele usou como justificativa, mas Deus aceitou? Não. Naquele instante ele perdeu a unção de Deus para governar. O medo não pode justificar a desobediência. Olha que interessante, Mateus 25. Lembra a parábola dos talentos? Quem lembra da parábola dos talentos? Lembra do servo que enterrou o talento? Qual que é a justificativa quando o seu senhor chega e cobra ele? Ele diz: tive medo e enterrei o talento. Tem muita gente que não está vivendo o propósito do Senhor porque tem medo. Deus está mandando você começar um projeto. Deus está mandando você abrir uma célula. Deus está mandando você começar um ministério. Deus está mexendo no teu itinerário, te dando rumos novos, mas você não faz porque tem medo. Eu não sei falar, eu não sei. Ei, presta atenção. Quando você prestar contas diante do Senhor, o medo não vai ser uma justificativa que Ele vai levar em conta. Faz o que Deus está mandando você fazer. Olha Arão, quando ele constrói o bezerro de ouro, Moisés, quando vê, fica furioso. Ele faz um negócio ele pega o bezerro de ouro, faz pó do bezerro de ouro e manda o povo de Israel tomar aquilo. Eu quando li aqui, eu falei, mas por que Moisés faz isso? Você lê o livro, os Pentateuco, você vai ver, tinha uma cerimônia do marido ciumento. Já viu sobre isso? Quando o marido estava desconfiado da mulher, tinha uma água que tinha que tomar com pó, e se ele tivesse traído a mulher, a barriga inchava. A mulher, era essa a ideia. O que ele estava dizendo para o povo? Toma água com pó porque vocês foram infiéis. É isso que ele está dizendo, tá? Olha só. Aí quando Moisés chega para confrontá-lo, ele diz assim: eu temi o povo, eles fizeram impressão. Quantas vezes eu vejo gente desobedecendo pela pressão do grupo, pela pressão social, pela pressão que existe no trabalho, pela pressão que existe no lugar onde você mora, lá no meio da sua família, e aí você usa o medo como justificativa. O medo se torna um problema de fé quando ele é justificativa para a rebelião. Olha o exemplo de Ananias, o contrário. Lembra de Ananias? Quando Saulo de Tarso está no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele, e aí a glória de Jesus fere os olhos de Paulo. Ele não consegue enxergar. Ele é levado pelos seus servos à casa direita de Judas, lá na terra de Damasco, e ele fica ali. E aí Deus fala para Ananias, servo do Senhor: Ananias, vai lá orar por Paulo. E é lógico, Ananias fica com medo. Por isso ele diz para o Senhor: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos? Ele é um perseguidor do povo de Deus, da igreja. Como assim? Olha a resposta de Deus: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Eu gosto da minha versão, é um vaso escolhido, usado para levar o meu nome diante dos gentios. Olha que lindo. Ananias, o que ele faz? Ele vai na casa de Judas, na rua direita, e ele ora. Ele enfrenta o medo, e escamas caem dos olhos do apóstolo Paulo.
E porque Ananias obedeceu, o maior missionário de todos os tempos entrou em cena. Foi batizado. Ei, preste atenção. O medo não é desculpa para você não pregar o evangelho. O medo não é desculpa para você não pregar, não estabelecer o que Deus mandou você fazer. Tem muita gente que não ora por causa de medo. Eu lembro um dia que eu estava no culto, Deus mandou eu orar por um casal. Eu relutei, eu não conhecia eles. Eu não nasci em Curitiba, nasci em São Paulo, mas fui criado aqui. A gente não chega, né? E aí o Espírito me incomodando. E aí eu tomei coragem e comecei a orar. E aí o Espírito falou: ora para ela ter um neném. Eu falei: mas é aí que está complicando? Eu nem sei se a mulher quer ter um filho. Mas quando eu comecei a orar e orei: Deus, eu quero pedir que o Senhor dê um filho. Essa mulher começa a chorar. Por quê? Quando termina a oração, ela me diz: olha, faz anos que nós estamos tentando e eu não consigo engravidar. Eles não eram crentes. Se o neném nascer, eles moravam no Paraguai, eu venho do Paraguai para você vir apresentar esse neném aqui. Vou apresentar aqui na igreja. Naquela hora eu tive convicção. Eu orei: vocês vão vir aqui. E Deus fez. Passou um mês, eu recebi da família a notícia que ela tinha engravidado e já apresentei o neném aqui. Deus é bom, Ele é fiel, Ele faz. Obedeça. O medo não pode ser desculpa para não obedecer. Eu estava conversando com a minha sogra esse dia, saindo do culto, e ela falando da situação que eles viveram. O meu sogro era gerente de bingo antes de se converter. Quando ele se converte, começa a ver aquelas senhorinhas perdendo tudo, ele começa a devolver o dinheiro. Aí chegou uma hora e falou: não tem como eu servir a Jesus e trabalhar num bingo. E ele abre mão do seu emprego. Agora a gente acha que vai simplesmente começar vai arranjar outro emprego. Não, eles foram perdendo tudo. E um dia a minha sogra foi tomar banho e o gás acabou. Não tinha dinheiro para pedir o gás. E ela falou que deu uma vontade de murmurar, de reclamar. Mas ela tinha ido no culto, tinha falado que não podia murmurar. E ela falou: tá bom, Deus, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. A gente está te obedecendo. Aquele dia o meu sogro veio aqui na igreja. Mas um jovem, dentista, aqui da igreja, ele tinha feito um tratamento de uma pessoa que nunca tinham pagado. Era aqueles dinheiros que você já considera perdido. E ele fez uma oração assim: Deus, se essa pessoa pagar, eu vou entregar essa oferta para um missionário. Naquele dia que o meu sogro veio à igreja, aquela mulher pagou. Aquele meu jovem dentista, ele pegou o dinheiro e veio para a igreja para fazer a oferta missionária. Quando ele chega na igreja, ele vê o meu sogro, o Espírito Santo fala: a oferta é para ele. Ele fica desconcertado, entra no banheiro e vai orar e fala: Senhor, eu tinha entendido que eu tinha falado para o Senhor que era uma oferta para missões. E aí o Espírito Santo fala para ele assim: ele é missões. Ele então vai para o meu sogro e entrega R$500, era o valor do botijão da casa. Naquele dia, meu sogro e a minha sogra não provaram apenas a fidelidade de Deus. O Senhor confirmou o chamado deles. Hoje eles são missionários nos presídios aqui da nossa cidade. Ei, eu não sei o que você tem passado. Talvez você esteja com medo. Sim. Mas o medo não pode ser uma justificativa para não obedecer. Quantos creem nisso? Amém? Última lição. O medo se torna um problema de fé quando ele determina as minhas ações, mesmo diante das promessas de Deus. É muito interessante, o texto vai dizer em Números 13:23, quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara,
colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Olha que interessante. Normalmente quando Deus nos dá uma direção, Ele sinaliza. Sim, por vezes nós temos que tomar decisões, e eu não sei você, mas não existe um certo e um errado. Nós procuramos a vontade de Deus. Acontece com você? Agora, quando estamos procurando a vontade do Senhor, queremos obedecer, o que Deus faz? Ele deixa sinais no caminho, apontando: o caminho é por aqui. Quando você está na estrada, não tem sinais que mostram o caminho? Deus faz a mesma coisa com a gente. Aqui, no caso do povo de Israel, quando eles entram na terra prometida, Deus deixa sinais. Os espias estão trabalhando e eles começam a olhar e ver um cacho de uvas gigantes. Eles precisam de 2 homens para carregar o figo, o mel. O próprio Deus, quando os repreende, fala: eu fiz tantos sinais no meio de vocês. A saída do Egito, as pragas, o pão, a água. Deus sinalizou. Mas quando o medo impera, Ele determina as nossas ações. Mesmo diante de tantos sinais. Sabe, eu vi a história de um camponês que vivia na Índia, um homem milionário. Ele ganhou do secretário do governo inglês um carro. Passado um tempo, o servo que trabalhava com essa autoridade inglesa na Índia vê ele usando o carro. Sabe como ele estava usando o carro indiano? Ele sentava no carro, mas ele pôs 2 touros para puxarem o carro para ele. Sabe, muitas vezes na nossa vida, nós não entendemos o que é se mover por fé. Nós queremos mover a fé. A gente põe no para-choque da fé as nossas habilidades, as estruturas. E a gente fala: puxa! E Deus fala: eu não trabalho assim. Quando eu estava orando pela igreja esse ano, Deus falou: vocês confiam demais nas estruturas de vocês. No templo. Tudo é bonito aqui. Graças a Deus. As pessoas que têm uma certa habilidade, estão em posições de comando, a influência. Mas o que eu quero fazer no meio de vocês nessa estação, nada disso vai adiantar. Deus vai fazer algo inédito. Eu não quero ser puxado pela estrutura. Eu quero me mover por fé e ver o sobrenatural de Deus acontecendo aqui. A Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Eu quero caminhar por fé, e eu quero viver coisas novas de Deus. Ori Cunningham dizia: você já viu cachorro correndo atrás de carro parado? Eu nunca vi. A Bíblia diz: e estes sinais seguirão aos que creem. Quando nós nos movimentamos, Deus dá pistas, Ele mostra caminhos, mas à medida que vamos andando na direção dos sinais de Deus, Ele começa a fazer maravilhas. Eu quero andar por fé. Olha a história de Gideão. Gideão estava lá fazendo o seu trabalho. Um anjo aparece para ele. Deus o chama para lutar contra os midianitas. Ele diz: eu não posso, quem sou eu? De que maneira?
ele está com medo, mas o Senhor lhe dá sinais. Primeiro copo com algodão, o orvalho. Ele então arregimenta um exército, 32 mil. Mas Deus fala: não é a estrutura, não é o exército, não se trata disso. Eu vou te dar a vitória. Manda embora, manda embora, manda embora. Sobram 300. Tem uma multidão lá embaixo. Era uma operação suicida. Deus pergunta: Gideão, você está com medo? Estou morrendo de medo. Gideão, pega teu servo e desce no acampamento dos midianitas. Ele desce e fica ouvindo na barraca eles conversarem. E aí ele escuta. Um está dizendo assim: eu tive um sonho essa noite, e eu vi, era um pão de cevada que vinha rolando e destruía o nosso acampamento. O inimigo dá a interpretação do sonho, o próprio inimigo: isso é o exército de Gideão. Ele sobe, chama os 300. A vitória é certa, Deus já me mostrou. Sabe, o que Deus tem para fazer no nosso meio, não tem a ver com planos humanos, tem a ver com direções de fé. Ou nós entramos nas portas que Deus está por abrindo para nós, ou nós vamos perder a bênção. Eu decidi entrar em todas as portas que Deus abrir para nós. Deixa eu te contar. Eu estava sentado no banco. O pastor Cuco tinha falado comigo ano passado. Eu tinha 2 projetos, um de uma escola e outro de um centro universitário. E eu confesso para vocês, eu já tive um problema do coração. Quando eu conversei com a minha esposa, ela falou: mas já tem tantos trabalhos, vocês vão arranjar mais coisa para fazer. Só se Deus falar com você. Eu estava sentado, Deus manda um pastor que muda o sermão e fala sobre discipular cidades. Na hora, a Bíblia diz que a fé é uma certeza. Quem tem certeza da salvação aqui? Você tem fé. Eu senti uma certeza, é para fazer isso. Imediatamente eu vim e pedi uma oferta, sem aprovação deste conselho. Eu quero louvar a Deus pelo conselho dessa igreja. Eu vi os irmãos vindo à frente e entregar ofertas, porque acreditaram na palavra do seu pastor. Mas eu quero alimentar a fé de vocês. Ganhamos um terreno de um irmão que disse: Deus falou comigo, eu preciso falar com a minha família. Depois ele me manda mensagem: falei com meu filho e com minha esposa, nós queremos abençoar porque entendemos que esse projeto é de Deus. Mas teve um outro sinal. Quando eu estava aqui em cima, 2 meninos vieram conversar comigo. Eles vieram de Vitória para o Descendo. Eu olhei para eles e o menino disse assim: pastor, você não vai acreditar. Eu falei: o que aconteceu? Eu preciso te contar isso. Eu não conheço direito vocês. Eu vim aqui no culto do Descende na sexta-feira e depois te vi falando no estádio. Mas na hora que você estava falando no estádio, veio um sentimento muito forte no meu coração. A PIB de Curitiba tem que abrir uma universidade nessa cidade. E eu falei: que coisa é essa? E foi tão forte que eu disse para o meu amigo. E ele falou: então vamos lá amanhã falar isso para o pastor. Nós viemos para o culto. Você foi lá na frente e pediu uma oferta para o centro universitário. Eu só vim dizer para você: eu sou um sinal. O que vocês estão fazendo vem da parte do Senhor. Eu não sei quanto vai custar os laboratórios, os equipamentos, mas o meu Deus é poderoso para fazer cair dinheiro do céu se preciso for. Nós fazemos a obra com fé, não com dinheiro. Nós fazemos a obra porque Ele está mandando. Ei, esta terra vai ser lavada pelo sangue do Cordeiro. Muitos reclamam do Brasil. Para de falar com medo. Eu quero que você fale com fé. Em menos de 10 anos, o povo de Deus será a maioria nessa terra.
E nós vamos abrir escolas e faculdades, vamos educar a nova geração. Líderes cheios do Espírito Santo se estabelecerão. Eu vou preparar esta geração. Eu vou ver esta terra sendo abençoada. Esta é terra que mana leite e mel, terra de promessas. Ei, eu creio, Deus vai restaurar a nossa terra. Algo novo já começou entre nós. Eu vi Deus fazendo algo nesta igreja. Deus está mandando as pessoas. Mas eu vi um exército de aposentados fazendo visitas, discipulando pessoas. Eu vi um exército de crianças se levantando. Eles vão pregar cheios do Espírito Santo. Eu vi novas composições. Eu vi Deus pegando o que nós estamos fazendo aqui em forma de músicas, contando ao mundo. Eu vi Deus fazendo coisas novas. Hoje eu queria que você enxergasse com os olhos da fé o que Deus vai fazer na sua casa, no lugar onde você atua. Para de usar o medo como desculpa para não fazer o que Deus está fazendo, te mandando fazer. Para de usar o medo como motivo de rebelião. Não, chega. Deus está dando sinais, Ele tem falado. Algo inédito, algo novo vai acontecer na sua casa, nesta igreja, no meio desta liderança. Eu quero andar por fé. Se hoje você está nesse lugar e está dizendo: eu quero participar disso, eu vi os sinais. O medo não dita mais as minhas ações. Eu não sou dominado por ele. Ele não é o meu Senhor. Hoje você vai dizer para o medo: o meu Senhor é Jesus Cristo. Hoje eu queria orar por você e te ajudar a enfrentar os seus medos, em nome de Jesus. Quantos querem fazer isso? Fiquem de pé, eu quero orar por você. Faça assim. Pense em situações da sua vida. Existem situações que o medo está dominando, não é verdade? Existem situações. Deus mudou o teu itinerário e você está com medo. Existem situações na sua casa que você não sabe lidar e você está com medo. Você fez contas essa semana e você está com medo. Agora, qual que é a balança do medo? A mão esquerda. Levanta. Ela está assim, né? Lá para baixo. A fé está aqui em cima. Isso. O medo está governando. Agora, eu vou orar por você e sabe o que vai acontecer? Jesus vai pôr a mão na sua mão. Ele vai fazer assim: filho, agora a fé governa você. E o medo vai virar como coisa que não é nada. O meu alarme já esteve desregulado, mas eu não quero mais andar no modo alarme ativado. Eu quero andar por fé. Quantos querem andar assim? Pai querido, em nome de Jesus, agora passeia em nosso meio. Nós não queremos, diante do novo de Deus, andar para trás, andar em círculos, porque não temos coragem de fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Eu quero clamar agora em nome de Jesus, que o Senhor ponha a tua mão na mão dos teus filhos, e que a fé pese mais do que o medo, que na balança das nossas vidas a fé governe. Pai, eu quero pedir, existem pessoas com medo aqui de abrir celas, começarem ministérios, se lançarem na direção daquilo que o Senhor está enviando e mandando. Mas eu quero pedir agora que o medo saia em retirada, à medida que o Senhor revela a tua grandeza aqui. O Senhor mete a céus a palmos, o Senhor toma outeiros em balanças de precisão, o Senhor toma os países, os continentes na concha de suas mãos. Pai, o Senhor é Deus Todo-Poderoso.
Que os meus irmãos possam olhar para o Senhor e confiar e crer que o medo vai embora, e que homens e mulheres de Deus se levantem neste lugar, que homens e mulheres de Deus se levantem nas escolas desta terra, que os homens e mulheres de Deus se levantem, Pai, se levantem, que a fé nos leve a lugares que nunca visitamos antes. Pai, eu quero pedir que como igreja, um mover de fé se estabeleça entre nós, e possamos crer e viver os propósitos do Senhor. Que essa casa seja um lugar de milagres e maravilhas, que os sinais de Deus nos acompanhem. Nós queremos andar por fé. Nos abençoa, Pai, nos abençoa, Pai. A tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Entregamos os nossos medos. Agora, fortalece a nossa fé. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Nós vamos celebrar a ceia, mas eu senti aqui muito forte, existem pessoas nesse lugar que estão sendo dominadas pelo medo em algumas áreas da vida. Você teve machucados, decepções, frustrações, e agora o medo está governando ali. Hoje isso vai acabar na tua vida em nome de Jesus. Tem alguém assim que quer uma oração? Levanta a mão. Isso, onde você está? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Vou pedir para você, ele que levantou a mão, vem cá, rapidinho, vem aqui na frente, pede licença. A igreja toda, nós vamos levantar as mãos e vamos orar. Os pastores podem chegar, nós vamos orar. Vem, 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 tem bastante gente. Isso. Hoje, Jesus vai estabelecer o senhorio dele na tua vida. Vem para cá, tem mais gente. Você está sendo escravizada por esse medo, atormentada por esse medo. Chega, acabou. Venha. Tem mais gente, venha. Não? Sai do teu lugar, vem agora. Não perde a bênção do Senhor. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Declare isso. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho e filha amado de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, não. Eu sou filho de Deus. Pegue as suas mãos para cá, nós vamos orar pelos nossos irmãos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos pela fé que o medo será destronado na vida dos teus filhos. Ele não domina mais as ações deles, ele não governa mais. Eles estão livres para casarem, eles estão livres para começarem negócios, relacionamentos, eles estão livres. Pai, eu quero pedir que hoje
possa tomar um volante da vida dos teus filhos, e que esse principado que os impede de viver as maravilhas de Deus caia por terra hoje. Que eles andem por fé, que eles confiem nas suas promessas, que eles não tenham medo de entregar mais um currículo, medo de começar de novo, medo de tentar mais uma vez. Nós repreendemos o medo, que os meus irmãos possam ver a tua glória, eles andem por fé e vejam os teus sinais. Quebra, Pai, quebra as correntes que os prendem, estabelece a tua glória, começa algo novo, um tempo novo, uma história nova, e possamos ver os filhos que serão gerados a partir desta decisão, que possamos ver os frutos que serão gerados a partir dessa decisão, que possamos ver milagres. Uma história nova começa hoje. Vem e abençoa. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. 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 Escravo do meu, eu sou filho de Deus. Aleluia. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Se você entregou sua vida a Jesus, já confessou isso através do batismo, eu quero te convidar a participar desse memorial de fé. Os elementos estão aí na cadeira. Se você é celíaco, você pode tomar dos elementos aqui na mesa ou lá atrás, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Sabe, Jesus, em um dos momentos mais difíceis, o momento mais difícil, creio eu, na sua vida, estava se preparando para a sua morte, e morte de cruz. O medo não pôde determinar o que ele fazia. Não. Jesus andava por fé, e por isso ele foi até o final. Se hoje podemos celebrar esse memorial, é porque ele nos ensinou a caminhar por fé. Para mim, essa é uma liturgia mais bonita da fé cristã, a ceia do Senhor. Porque quando tomamos dos elementos, celebramos pela fé a vitória de Cristo em nossas vidas. Ele morreu, seu sangue foi derramado, e há poder no sangue de Jesus para nos restaurar. Também celebramos a sua vitória, porque ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. E hoje eu participo desse memorial, porque Jesus, ele venceu, aleluia. Quando tomamos do pão e do vinho, celebramos a nossa vitória em Cristo. A minha vida mudou. A minha vida mudou, eu não sou mais escravo do pecado, aleluia. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Mas quando celebramos a ceia, também pela fé, celebramos as promessas de Deus. A Bíblia diz, até que ele venha, repita comigo, até que ele venha. Mais uma vez, até que ele venha. Quando fazemos a ceia do Senhor, anunciamos a sua volta, até que ele venha. O corpo de Cristo, a sua igreja, celebrará a sua vitória. Ele voltará, em breve voltará, aleluia. A ceia é um tempo de autoexame. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e agora perguntasse: Deus, tem algo que eu preciso consertar, arrumar? Existe algum pecado?
Existe algum medo que tem me dominado? Existe algo que o Senhor quer tratar na minha vida? Se Deus te mostrar algo agora, nesse tempo de oração, se arrependa agora. O sangue de Jesus foi derramado. O preço pago por nós foi um alto preço. A ceia tem a ver com um confronto. Quando olhamos para a cruz, para o que Cristo fez, isso nos provoca a termos uma vida melhor, uma vida mais bonita, fazer valer a pena. Eu quero olhar para a cruz hoje, mais uma vez, e dizer: Deus, eu vou, este mês, eu vou viver de forma mais bonita. Senhor, eu quero olhar para a cruz e dizer: eu vou tratar melhor os meus filhos. Eu quero olhar para a cruz e dizer: eu vou cuidar melhor da minha esposa. Sim, eu quero olhar para a cruz e dizer: Jesus, o Senhor merece tudo. O Senhor merece tudo. Eu quero olhar para a cruz e dizer hoje para Jesus: eu quero ser um pastor melhor. Eu quero olhar para a cruz e quero dizer: eu posso, Senhor, vencer as minhas tentações e os meus medos. Hoje eu quero olhar para a cruz. Ela me faz ser alguém melhor. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Nós vamos orar agora e a Ariane vai orar, agradecendo o pão que representa o corpo de Jesus. Ele é o pão da vida. Sim, quando tomamos dele, a nossa fé é fortalecida. Hoje vamos orar. A Ariane vai orar para nós agradecendo o pão. Pai querido, Pai, este é teu corpo. Este pedacinho de pão representa o teu corpo e nós queremos te agradecer, Pai, porque tudo foi consumado naquela cruz. E agora, Senhor, nessa mesa que estamos hoje assentados, nós estamos aqui em comunhão contigo, te agradecendo, Senhor, te agradecendo pelo Espírito, Senhor, que foi derramado sobre nós, que é um Espírito de ousadia e não de medo. É um Espírito, Senhor, que vai nos fazer avançar para os teus propósitos, Senhor. Oh Deus, obrigada, Pai, pelo teu sacrifício na cruz, que nos faz ter esperança, Senhor. Não queremos olhar para as situações com medo, seja a saúde daqueles que estão enfermos em nossa casa, seja a situação do nosso país. Pai, nós queremos olhar com fé, esperança e ousadia, porque a mudança está em nossas mãos, porque o Senhor nos mandou avançar. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício, e porque hoje celebramos isso, até que o Senhor venha, e que os nossos olhos não sejam tirados da cruz, porque lá, Senhor, a gente quer diminuir para que tu cresças, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Comamos do pão, celebrando ao Cordeiro. Agora eu quero que você tome do cálice e levante assim. Esse é o cálice da nova aliança, a aliança que temos com Jesus. Agora glorifique a Cristo, exalte, bendiga. Ele é digno de honra, de glória, de adoração. Exalte, 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 exalte. Obrigado. Nós te bendizemos. Nós te é santo. Obrigado. 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 Levantamos nossas mãos, digno de honra e glória. Levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, digno de honra e de glória. Levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilha.
Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia. Nosso irmão Arquimedes vai orar agora, glorificando, exaltando o Cordeiro. Ele é digno de honra, de glória. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pelo seu sangue derramado na cruz. Senhor Jesus, eu estava condenado a ir ao inferno. Esse povo aqui estava condenado a ir ao inferno, Senhor. O Senhor, sem dever nada, sem pecar, sem ter medo, morreu na cruz por mim e por nós. Amém. Então eu trago à memória, Senhor, essa noite o seu sangue derramado na cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque grande és tu, Senhor, e maravilha o Senhor tem feito por nós, Senhor. Eu oro, Senhor, em memória, Senhor, ao seu sangue derramado na cruz, em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Tomemos do cálice, celebrando a Jesus. Aleluia. Vamos lá. Digno de honra e glória. Exalte. Levante suas mãos. Levantamos nossas mãos Pra teu nome exaltar, digno de honra e glória. Levantamos nossas mãos pra teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual. Te exaltamos, declaramos que queremos andar por fé, que o Senhor veja com bons olhos, que o Senhor possa sim tomar-nos pelas mãos, que a tua vontade governe. Ó Pai, hoje revela a tua glória aos teus filhos, que eles sejam tocados por ela, que eles creiam na tua palavra, que eles não tenham medo. Pai, que aquilo que ouvimos possa frutificar em nossas vidas. Deus, visita os meus irmãos em casa essa semana, os visita no lugar de oração, os visita, Pai, enquanto trabalham, os visita, Pai, em nome de Jesus, que o teu poder caia sobre nós. Nós queremos algo novo. Nós queremos algo novo, Pai. Nós estamos aqui. Olha para o teu povo que diz: eis-me aqui, Senhor. Faz o que o Senhor quiser. Faz algo novo entre nós e nos abençoa. E que o amor de Deus, o nosso Pai,
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre o teu povo aqui presente, sobre a tua igreja. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, aleluia. Uma semana linda para vocês. Uma boa noite, Deus te abençoe.